ela é necessária na vida de uma mãe, sobretudo na vida daquelas que não tem muito jeito, paciência, né, e não sabe lidar, organizar uma vida escolar, uma vida de educação ou alfabetizar ou qualquer coisa ligada a esse universo da educação infantil ou de aulas particulares. Ela se chama Letícia, é uma ex-quase publicitária, ex-quase fisioterapeuta e eu quero saber, mulher, como foi que você foi parar nesse universo do ensino particular? Na verdade, por incrível que pareça, eu entrei no universo do ensino particular antes até de entrar no universo da comunicação e da minha primeira faculdade. Foi uma trajetória de realmente observar o que me fazia feliz. E eu não enxergava na carreira de professor, não enxergava nos cursos que eu via para, enfim, fazer uma licenciatura, um futuro realmente legal, uma coisa que eu realmente pudesse tomar para mim. Porque existem muitas coisas que eu critico abertamente sobre a escola e não tenho vontade de reproduzir algumas coisas. Então, era muito difícil para mim chegar e dizer, eu vou ser professora. E aí eu olhei para o curso de jornalismo, que era um curso que eu amava, era um curso que eu gostava muito, mas não era o curso que me fazia brilhar o olho. E na fisioterapia, eu já estava dando aula há um tempo para uma filha de uma ex-professora de português minha, e ela começou a me recomendar para colegas, para amigas, e elas começaram a sempre me chamar, porque realmente eu conseguia ajudar. E aí, depois de um tempo, eu já não queria mais ir tanto assim para a faculdade de fisioterapia, já estava me dando aquela preguiça. Eu queria ir dar aula, eu desmarcava coisas na faculdade para ir dar aula. Eu priorizava os meus alunos, eu priorizava as mães dos meus alunos e eu não fazia faculdade direito. E aí eu conheci também um pouco do que era o universo materno-infantil na Uncisal, através da Liga de Saúde de Crianças de Materno-Infantil. E aí eu conheci, enfim, todo esse universo também. Fiquei muito apaixonada pelos primeiros anos de desenvolvimento. E foi quando eu decidi realmente entrar na pedagogia e não sair mais, estou me formando. E hoje eu já trabalho com aulas particulares fazem 8 anos. Então, profissionalmente mesmo, para eu parar, decidir, são 4 anos aí. Mas são 8 de experiência e chegando na casa de alunos, de pessoas sempre diferentes entre si, mas levando basicamente o mesmo, que é o português, a redação, o se comunicar, que é aquilo que eu gosto mais e sei fazer de melhor. Perfeito. Existe um cliente específico que você atende hoje? É a alfabetização, é a criança que está ali no ensino fundamental, é o pré-adolescente com dificuldades, assim, que precisa... Porque reforço escolar sempre teve muito na minha cabeça, assim, por eu ter sido usuária, digamos assim, na fase já, né, química, física, em que eu realmente tinha dificuldade com algumas disciplinas. Mas hoje, qual é o seu cliente foco? Quem é que pode ser ajudado por você hoje? Na realidade, hoje, quase todo mundo precisa de um professor particular. Se você trabalha fora e você não tem tempo de ensinar para o seu filho o que ele precisa saber para se virar sozinho, para lidar com o cronograma da escola, para aprender aí as novas regras que vão todos os dias acontecendo, realmente você vai precisar que alguém faça isso para que o seu filho não se prejudique na vida acadêmica dele. E aí a gente tem os outros casos, né? Que para mim foi o que mais tocou, que são aquelas crianças que vão bem na escola, tiram uma nota boa ou outra, mas não se interessam de fato por aprender. Porque eu era essa criança. Eu era aquela criança que tirava notas altas, mas eu não queria ir para a escola. Eu odiava estar ali. Eu achava tudo muito chato, muito rígido, muito difícil, muito complicado. E os meus colegas também. Então, eu compartilhava muito com eles como é que seria se a escola, de fato, fosse um lugar onde a gente fosse se desenvolver, fosse brincar e fosse legal de estudar, fosse bom de fazer. E foi aí que eu realmente parei e resolvi focar, né, dentro da pedagogia, os alunos de 4º, 5º, 6º ano, né? Porque esses alunos geralmente estão passando pela transição aí da puberdade, eles começam
a ter novas ideias, eles começam a desabrochar e eles querem novas coisas. Eles realmente não querem mais sentar ali e fazer tudo que você está mandando. Eles começam a desafiar os professores, os pais. Então, esses alunos eu posso ajudar muito fazendo essa parte do ensinar como é que se vira, porque muitas vezes o aluno não sabe e acha que para estudar é aquilo. Vai sentar, abrir o livro, ler, decorar o que está ali, mas não pode ser assim e não é assim. Na verdade, a aprendizagem ela é muito mais profunda e ela se dá de diversas maneiras, não só através da leitura. Quando você falou de cronograma, né, e de repente de essa mãe que não tem tempo de sentar, de auxiliar, né, essa criança nesse processo de educação, aí me chamou a atenção uma coisa. Então, você pode só prestar esse serviço, uma espécie de consultoria, enfim, só para organizar, mãe, quais são os melhores horários de acordo com a rotina dele, quanto tempo ele precisa se dedicar. Porque às vezes a mãe ela tá pensando ali que aquela criança ela tem que fazer todos os dias tanto tempo, tantas horas, ou naquele. Não, tem que ser nesse horário. De repente, para a criança funciona melhor em um outro horário que talvez a mãe estivesse achando que era inconveniente, mas que ele vai render muito mais. Então você pode entrar numa casa, num lar e fazer essa avaliação e traçar com aquela criança um objetivo. Exatamente. Na realidade, esse é um serviço que eu presto, que é o planejamento de estudos. Tanto as crianças, eu faço diretamente com elas um trabalho mesmo de ensiná-las a interpretar a questão, a se virar sozinho. Quem eu procuro se eu tiver uma dúvida? O que é que eu faço se eu não souber responder só? A maior parte das dificuldades giram em torno disso. E com as mães, eu faço um trabalho mais no off, né? De assim, mãe, o que é que você o que é que você de fato precisa fazer? Porque às vezes a mãe acha que precisa fazer muita coisa e não precisa. Outro dia, uma colega chegou e disse assim, meu filho já tá indo agora para o 1º ano, ele não sabe ler. Eu disse, mas olha, o 1º ano, ele ainda vai aprender a alfabetização. Só que ela estava angustiada, porque para ela era a 1ª série. São pequenos detalhes que vão se perdendo. Vão gerando uma ansiedade, uma pressão, comparação, né? Exatamente. E aí essa mãe vai ficando sobrecarregada, porque ela não sabe, muitas vezes, o que é que... ela se sente culpada. Completamente. E aí é que tá. Quando você tem alguém que pode chegar e dizer, olha, vamos fazer assim, não é pra engessar o que é possível. É pra dar um norte. É pra dizer assim, olha, pode ser que funcione assim. Como você falou, eu vou chegar naquele lar e eu vou diagnosticar. É o meu olhar de fora. Mas só quem vive naquele lar sabe o que vai funcionar ali. Porque eu fico ali 1 horinha e eu vou embora. Então, essa mãe, ela vai trabalhar comigo, né? Sim. Nesse processo, nesse planejamento. E, em muitos casos, funcionou super bem. Eu tenho alunos que estão super bem depois de planejar apenas um cronograma interessante, uma coisa que quer realmente fazer, uma maneira de estudar. É super importante que todos os alunos saibam como eles estudam melhor. Como eles aprendem melhor, o que é que eles podem fazer para tornar aquilo ali interessante. Porque as pessoas são diferentes, né? Nós somos organismos e aí tem um que aprende lendo, tem um que aprende ouvindo. Exatamente. Aí são os estilos de aprendizagem. Muito, muito legal falar de estilo de aprendizagem, porque todos nós, inclusive universitário, você que já é uma empresária renomada, pode se beneficiar disso daí. Por quê? Quando você vai fazer qualquer coisa nova, o seu cérebro ele precisa associar aquilo com o que você já tem de informação. Então, para isso, você vai utilizar cada um dos seus sentidos a seu favor. Só que, como você disse, alguns são mais visuais. Então, essa pessoa vai estudar através de mapas, tabelas, gráficos. Ela vai precisar ver uma foto, ela vai precisar ver um vídeo, ela vai precisar ver um filme. Outras pessoas, na conversa, vão se dar muito bem. Esses são aqueles alunos da sala que não deixa ninguém falar. É ele, o professor, aqui conversando a aula toda. Aquele aluno tá aprendendo. Então, você vai ter um outro aluno que... eu pensei que era a conversa do fundão. Não. A do fundão, às vezes, está acontecendo justamente porque há uma dispersão. Porque aquilo ali não atrai. Entendi. Então, o aluno do fundão, como tá sendo passado, às vezes, ele não tá afim daquela falação. Ele prefere ler alguma coisa. Às vezes, o aluno que está ali no fundão conversando, ele prefere, enfim, debater com um grupo, ao invés de estar só ouvindo o professor falar sozinho lá. Então, se é um aluno que tem esse diagnóstico, esse acompanhamento, ele consegue fazer isso fora da sala de aula e vem e tira nota boa. Exato. Se é um aluno que não tem essa ajuda, ele vai, pelo contrário, ele vai ter até uma autoestima baixa, porque ele vai pensar...
não consigo tirar nota alta, mas eu não consigo me sentir interessado por esse assunto ou aprender com a didática desse professor. E aí fica naquele ciclo ruim, né? De experiência negativa da educação. Exatamente. E aí é que tá. É muito importante que pais, professores, todo mundo que está ao redor de crianças e adolescentes observem para além do julgamento. Porque às vezes vem muito esse menino tá com preguiça, ele é assim mesmo, ele não tá afim. Mas olha, uma das poucas instituições que não mudou nada nos últimos 100 anos foi a sala de aula. Então, é a mesma carteira, é o mesmo método, é o mesmo professor na frente do quadro. Claro que a gente precisa de aula expositiva, mas a criança de hoje não é a criança de 1960. Essa criança tem outros estímulos, ela está inserida no mundo globalizado, ela está inserida com a tecnologia. A gente que tem tanta dificuldade com tela, inclusive, precisa aprender desde cedo a lidar com isso, né? Desde os primeiros passos ali da criança na escola. Então, é muito importante trazer essa criança para o presente e ouvir o que é que ela tem a dizer. Então, olha, realmente, eu não gosto, mãe, de estudar aqui por essa leitura. Eu não gosto de estudar aqui por esse livro. Não tem outra maneira? Tem. Vamos tentar um mapa mental. Vamos tentar uma videoaula. Vamos tentar um professor diferente. Vamos tentar alguém que pode ajudar. Perfeito. E aí, isso vai, né, criando uma nova dinâmica e permite que o aluno realmente estimulando flua. E não atrofiando, né? Exatamente. Aquela criança. Perfeito. Você teria algum caso, Letícia, para ilustrar aqui, para contar, assim, sem dar nomes, enfim, né? Mas falar, assim, de algum aluno, alguma aluna que teve uma conquista legal, que fez você, assim, soltar fogos e falar, uau! Ai, sim. Eu tive alguns alunos que me marcaram bastante, mas uma aluna foi a responsável por me colocar realmente como professora. Ela estava no 4º ano, tinha muita dificuldade de fazer prova, estava sempre muito ansiosa, estava sempre muito preocupada com aquela nota e tinha todo o apoio da mãe dela e tudo mais, mas tinha uma dificuldade com o pai, enfim. Então, ela veio para mim muito tensa, se sentindo muito incapaz, se sentindo muito mal. E com 2, 3 aulas, ela transformou completamente. Eu dei algumas revisões de prova para ela. Ela teve um resultado super positivo nessas provas. E aí, depois, um dia, eu tava dando aula para o irmão dela. Eu já não tava dando mais aula para ela. E ela fez assim, vem cá, qual é a sua faculdade mesmo? Aí eu fiz, eu tô fazendo fisioterapia. Ela disse, então você não vai ser professora? E aí eu fiz, não sei se eu vou ser professora. E ela fez, é porque eu quero ser igual a você. Eu quero aprender a ser igual a você. E aí eu fiz, mas por quê? Aí ela disse, porque agora eu sei dizer para as pessoas que eu sei sim fazer aquilo ali. Eu consigo. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu consigo fazer aquilo. E aí ela saiu. Eu conversei com a mãe dela depois disso. Eu fiquei muito, muito emocionada. Por quê? Ela realmente só precisava que alguém desse a mão e dissesse, olha, tem um caminho. Não tá tudo acabado, você tá no 4º ano. Tem um caminho, a gente vai conseguir. E em pouco tempo, ela mudou, assim, aquele sentimento que eu tinha de que realmente eu só poderia ser professora dentro de uma sala de aula com uma coisa específica. Eu vi que no 1 a 1 eu podia levar uma transformação imensa, como foi a dela. Perfeito. Letícia, se você pudesse eleger assim, os top 3 serviços assim, que você presta, assim, como é que você pode ajudar mães, crianças? Atualmente, principalmente através das aulas particulares, do planejamento de estudos e da jornada do aluno independente, que foi um minicurso que eu criei em 12 aulas para alunos a partir do 4º ano, onde a gente treina habilidades executivas, onde a gente vai treinar a linguagem, onde a gente vai treinar a leitura, onde a gente vai treinar diversos aspectos importantes para essa criança aprender a estudar por conta própria, desafogando a família e também pedalando sozinho, né? Porque essa é a ideia, apesar de as pessoas ainda terem uma visão de que a aula particular ela provoca uma dependência, isso e aquilo, toda estratégia bem direcionada gera um resultado que é efetivo. E a gente vê, não só nas notas, mas nessa criança que se transforma, nessa criança que passa a querer estudar, que passa a querer conhecer, que passa a querer fazer uma nova coisa. Tem mais autonomia.
Exatamente. Dentro da jornada, o objetivo final é a autonomia. Então, tanto para os pais como para as crianças, eu vou dando aquele suporte ali por 3 meses, até que eu acredite, né, que eles estão ok. Quando eles terminam, a gente vai vendo o que é que tá dando certo, o que é que tá dando errado. Alguns repetem, vamos dizer assim. Eles voltam, fazem outro tipo de coisa, tentam um novo planejamento e tal. Mas, eventualmente, todos seguem seus caminhos. Então, esse planejamento, ele também pode ser feito remoto. Então, qualquer pessoa pode contratar. Sim, qualquer pessoa pode A contratar. aula particular é individual, é presencial. Mas o Exato. planejamento e a jornada, então... Isso. A jornada, na realidade, tem 2 turmas. Uma turma, ela é 100% presencial. Certo. Mas a outra turma, ela também está no online. Então, é possível, sim, uma pessoa de qualquer lugar fazer a jornada. Agora, eu recomendo muito que quem puder fazer presencial, faça presencial. Porque a interação e estar ali em grupo é muito melhor. É outra experiência, né? Perfeito. Letícia, o que você diria para as mães, né? Que hoje, assim, você falou assim, às vezes essa mãe tá comparando, tá se cobrando. E eu passei esses dias por essa sensação, assim, de... Meu filho tem 4 anos e eu... pensando, né? Mas será que ele não já deveria estar escrevendo esse nome dele mais rápido, melhor, mais retinho, mais ok? Eu lembro que quando ele começou a fazer o nome dele, ele fazia o E contra, né? No sentido contrário, assim, bem japonês, né? Que o japonês, ele escreve de baixo pra cima e de trás pra frente. E aí, meu Deus, meu filho tá ali, lá japonês, escrevendo o Heitor de trás pra o Ezinho troncho, assim. E eu lembro que eu fui ensinar e ficava e faltava paciência nele e em mim. Bom, já sabemos que não temos talento para para alfabetizar essa criança, ok, próximo tópico. Aí depois eu fiquei comparando. Será que outras crianças da salinha dele estão assim? Será que ele não deveria... O que esperar de uma criança de 4 anos e tal? Então eu sei que a mãe, ela tem muito, é natural nossa, e é uma vigilância eterna para lidar com culpa materna e essa coisa de comparar mesmo, esperar muitos resultados. Então, tendo em mim aqui uma pessoa, olhe nos meus olhos e diga para mim e todas as mães que puderem te ouvir agora, independente da idade, da realidade dos filhos dela, qual seria o recado que você daria para essas mulheres enquanto educadora que você é? Em primeiro lugar, tirar de si a obrigação de ser todas as coisas. Porque, no final das contas, a mãe é mãe. Mãe não tem todas as formações, todas as coisas e todo o tempo para... para não fazer. Deixa de ser um acolhimento o seu trabalho, não é, Letícia? Para a mãe, a mãe... Ai, Senhor, o tempo todo. E saber que cada coisa tem o seu lugar. A hora certa de todas as coisas chega. Então, valorizar o processo dessa criança. Valorizar quando o Ezinho tá ali espelhado, porque logo não vai mais estar. E a gente vai sentir saudade. Agora, né? Olhar no box do banheiro assim, eu já tirei foto. Esse é o ponto. Então, a gente, na verdade, não precisa que as crianças façam as coisas mais rápido ou mais efetivo ou mais perfeitinho, não. A gente precisa que elas vivam o momento de infância delas. Então, o recado é muito simples. Conecte-se com a sua criança. Na verdade do que ela lhe traz. A criança é uma fonte inesgotável ali de conhecimento pra gente. Se você para de fato olhar para a criança e você se permite ouvir e entender o que tá ali, você para de olhar para esses erros como se fossem catastróficos, porque na realidade não são, fazem parte do processo. Ele precisa começar espelhando. Ele ainda vai chegar na idade do espelho, viu? 7 anos. Então, precisa começar devagarzinho, precisa começar fazendo mal a conta, precisa começar errando o tal do menos, precisa começar errando. E no processo, no dia a dia, com trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo funcionar. Então, mães, por favor, conectem-se com seus filhos, porque se conectar e permitir que essa criança se mostre para você e realmente esteja com você ali presente, é o que vai fazer qualquer coisa na vida dela caminhar. De verdade. Perfeito. Dá pra escrever no espelho, botar um post-it na geladeira, guarda-roupa, onde quiser, né? Permita-se errar, vai começar errando. Tem que dar o espaço para esse erro, porque é esse erro que vai levando a gente a acertar.
Isso é em tudo, né? Eu falo tanto na minha profissão e ensinando para as minhas alunas e consagradas, eu falo tanto, né, gente? Só vai. Depois vai melhorar esse vídeo, depois vai melhorar a legenda, depois vai melhorar a arte e tal. Exatamente. E aí, em outras coisas, a mesma pessoa que está ensinando isso precisa ouvir, né? Permita-se errar, permita-se admirar o erro também, porque ele faz parte de um processo de construção. Exatamente. E é essencial que, inclusive, entendendo essa nossa relação com os erros, essa relação que às vezes é difícil, quanto mais você olha para o seu próprio erro como uma coisa que você precisa eliminar completamente, menos você se dá a oportunidade de fato, evoluir. E isso vale para a sua relação com seu filho. Eu estou dizendo para a sua, mas para todos no geral. As nossas relações com as crianças, as nossas relações até com outras pessoas, muitas vezes dependem da gente olhar para esse erro com mais piedade, com mais indulgência, com mais tranquilidade, porque é só um erro. E esse erro, ele não vai estragar tudo. Ele não é o caminho inteiro. Ele não é, sabe? Tá tudo bem se tá fora do lugar, tá tudo bem se uma coisinha saiu daqui, tá tudo bem se hoje ele pintou fora do box do banheiro. Entende? Amanhã ele não tá mais pintando nada e a gente quer que volte aquele tempo. Então, se agarrem nos momentos bons e entendam o erro como parte do processo de aprendizado, porque é isso que ele é. E sem ele, a gente não tinha chegado a lugar nenhum na humanidade. Perfeito. Tranquilidade foi uma palavra que você falou aí que eu acho que resume um pouco assim do seu trabalho, do impacto do seu trabalho na vida, né, nos lares, na rotina de mães e de crianças e dessa relação aí pais e filhos. A gente fala muito mães, porque a gente trabalha diretamente com mulheres, de um grupo de mulheres, mas estamos falando aqui de educadores. Pode ser mãe, o pai, a avó, enfim. Exato. Letícia, eu quero te agradecer pela presença aqui, pelo papo, para que você se conecte com Letícia, saiba mais sobre o seu trabalho, conheça essa comunicadora nata, clica nos links aqui abaixo das redes sociais dela e saiba mais. Valeu. Muito obrigada.